No vídeo de hoje, vamos explorar os segredos por trás de algo que usamos todos os dias. Você já parou para pensar como a geladeira realiza o incrível feito de manter a sua comida fresca e a sua bebida bem gelada? Bom, hoje você vai descobrir os segredos por trás dessa maravilha da engenharia moderna. As geladeiras têm a incrível capacidade de resfriar nossos vegetais e a água que guardamos dentro delas. Mas o que é realmente curioso é o que há lá atrás. A temperatura do equipamento é tão alta que pode até cozinhar os alimentos ali. Como isso é possível? Vamos desvendar esse mistério e mergulhar na ciência por trás desse fenômeno com a ajuda de uma animação 3D. O coração da geladeira é o compressor, um dispositivo fascinante. Esse compressor é do tipo alternativo e abriga um motor de indução monofásico em seu interior. Quando esse motor começa a girar, o pistão conectado a ele realiza um movimento que comprime e bombeia o gás presente no sistema. Vamos dar uma olhada mais detalhada no funcionamento desses componentes, deixando a carcaça da geladeira de lado por um momento. O compressor é crucial, pois é preenchido com um gás especial chamado Freon R134A, amplamente utilizado nos sistemas de refrigeradores modernos. Tanto o motor quanto o compressor trabalham em perfeita harmonia para bombear este gás. Mas aqui está o truque. Quando o compressor comprime esse gás, sua temperatura sobe abruptamente, chegando a incríveis 90 graus Celsius, enquanto a pressão atinge impressionantes 8 bar. É por isso que também chamamos esse gás de refrigerante. Agora, com essa temperatura e pressão nas alturas, precisamos dar um jeito de diminuí-las. É aqui que entra a unidade condensadora, aquele tubo que você pode ver na parte traseira da geladeira. Quando o refrigerante superaquecido flui através desse tubo, ele começa a trocar calor com o ambiente externo. É como se estivesse jogando um desafio de temperatura aqui. A bobina do condensador fica bem quente, enquanto o ambiente ao redor permanece bem frio. Isso faz com que o refrigerante esfrie gradualmente. Não podemos esquecer da ajuda dos fios do suporte do condensador, que não apenas sustentam a unidade, mas também ajudam a esfriar o refrigerante. Eles podem entrar em contato com o tubo condensador e assim ajudam na dissipação do calor, trocando o calor com o ambiente. Quando o refrigerante sai da serpentina do condensador após percorrer todo esse trajeto, sua temperatura cai para 45 graus Celsius. E como mencionado, quando a temperatura diminui, o gás começa a se condensar em líquido. É quase como o processo de aquecer e esfriar a água, que muitos de vocês já viram em ação. Agora, após sair da unidade condensadora, o refrigerante flui para o tubo capilar. Esse tubo é uma peça de cobre com um diâmetro variável entre 0,5 e 2,2 milímetros e pode chegar até 5 metros de comprimento. Aqui, o tubo capilar é um acelerador essencial que transforma a alta pressão em baixa pressão e faz todo o resfriamento do refrigerante. Isso é realmente incrível, considerando que o tubo capilar é apenas um tubo de cobre, sem eletricidade ou peças móveis. A queda de pressão que corre no tubo capilar é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional ao diâmetro. Ou seja, quanto mais longo e estreito o tubo, maior a queda da pressão. Quando a pressão cai, a temperatura também cai. Isso faz com que o refrigerante que estava a 45 graus, ao entrar no tubo capilar, alcança incríveis menos 16 graus ao sair dele. Quando a temperatura fica tão baixa, cerca de 75% dos gases transforma em líquido. É por isso que o gás Freon é usado na geladeira, pois ele muda rapidamente de estado, esfriando e vaporizando conforme a necessidade. A história continua. Depois de sair do tubo capilar, o refrigerante vai para o filtro, que atua como um purificador, garantindo que nenhum resíduo obstrua os tubos. O refrigerante, agora limpo, chega à bobina do evaporador.
Esta bobina, localizada no interior da geladeira, é responsável por manter nossos alimentos frescos e frios. O resto do sistema permanece do lado de fora. A parte superior da geladeira, conhecido como freezer, é onde encontramos essa bobina, que tem seu máximo efeito de resfriamento nessa área. É aqui que o gelo se forma rapidamente, porque o refrigerante que passa por essa bobina é extremamente frio. Quando colocamos vegetais ou frutas na geladeira, o calor deles é transferido para o refrigerante da bobina, fazendo com que o alimento esfrie. É quase como quando colocamos uma bola quente e uma bola fria juntos, e elas trocam calor. Mas aqui está o truque. Quando a bobina do evaporador retira o calor dos alimentos, o líquido que flui por ele começa a se transformar novamente em vapor, voltando ao estado gasoso. Esse gás é então direcionado de volta ao compressor. Mas aqui surge um desafio. Às vezes, quando o refrigerante sai do evaporador, ele não se converte completamente em gás. E adivinha o que acontece se uma gota de líquido entra no compressor? É isso mesmo. O motor fica danificado e o compressor inteiro precisa ser substituído, pois não é possível repará-lo. Para evitar isso, temos o acumulador, que garante que o refrigerante seja enviado para o compressor apenas na forma de gás. E assim o ciclo continua. O sistema do refrigerador funciona em circuito fechado, o que significa que, a menos que haja um vazamento, o gás dentro da geladeira dura toda a vida útil do aparelho. No entanto, às vezes a bobina de evaporador precisa de uma ajudinha, especialmente em dias de verão. Você já deve ter notado que quando coloca uma bebida gelada em um copo, as gotas de água ao redor congelam. Isso também ocorre com a bobina do evaporador, onde pequenos vapores de água presentes na geladeira aderem à bobina quando ela está extremamente fria, formando uma fina camada de gelo. Esse gelo pode prejudicar o desempenho da bobina, tornando-a menos eficiente na troca de calor. É aí que entra uma solução engenhosa. Uma bobina de aquecimento especial é instalada ao redor da bobina do evaporador. A cada 5 ou 6 horas, essa bobina de aquecimento entra em ação e derrete qualquer acúmulo de gelo na bobina do evaporador. A água resultante desse processo é recolhida e armazenada em um recipiente na parte de trás da geladeira, evitando qualquer desperdício. Mas a magia não para por aí. Para garantir que toda a geladeira permaneça fria e fresca, ventiladores estrategicamente posicionados circulam o ar frio, mantendo uma temperatura uniforme em todas as prateleiras. Afinal, cada vez que abrimos a porta da geladeira, o ar quente entra e o desafia o ar frio. Esses ventiladores são como os guardiães de temperatura perfeita, garantindo que tudo que você armazene na geladeira permaneça nas condições ideais. É como mencionado anteriormente, o compressor é verdadeiramente o coração da geladeira e o termostato age como se fosse seu cérebro. O termostato monitora constantemente a temperatura interna e ajusta a velocidade do compressor de acordo com as configurações que você escolher. Se você aumenta a temperatura, o termostato diminui a velocidade do compressor, economizando energia e mantendo o ambiente interno fresco. É um sistema inteligente que trabalha em sintonia para garantir que sua geladeira esteja sempre operando de forma eficiente. Assim, cada vez que você abrir a porta de sua geladeira, lembre-se que está testemunhando a perfeita harmonia entre engenharia, ciência e tecnologia. É um exemplo extraordinário de como a inovação transformou nossas vidas diárias. Espero que tenha gostado. Se este vídeo trouxe conhecimento, não deixe de demonstrar o seu apoio, deixando um like e compartilhando com seus amigos e familiares. E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as próximas aventuras fascinantes que estão por vir. E até o próximo vídeo.